versículo, o verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos. Significa que Lucas, o escritor do livro de Atos, entra na história. Ele faz parte dessa segunda viagem. Deve ter sido também por isso que o Teófilo, que era seu amigo, deve ter pedido: Lucas, escreve para mim aí como é que foi essa história de Jesus e da igreja. E ele escreveu o primeiro, o Evangelho de Lucas, e esse segundo, o livro de Atos. E aqui tem a evidência de que ele participou de tudo, ele estava ali nas viagens com Paulo. Esse trecho é muito interessante para essa manhã. E há uma lição muito especial, eu acho que para nós nessa manhã. Lucas conta nesse trecho 3 histórias. É o final da parte da narrativa da história em Antioquia, depois da carta dos apóstolos, que Judas e Silas levaram, isso é tema da semana passada, levaram para Antioquia para dizer: se você é gentio e se converteu, não precisa ser circuncidado. Completando a narrativa da história da igreja em Antioquia, vem essas 3 partes ou 3 histórias. Entre a primeira viagem missionária e a segunda, deve ter se passado de 4 a 8 anos, tá? A gente não tem exatamente essa data. Mas daquela primeira viagem que Paulo fez com Silas, entre esses versículos se passaram alguns anos. A primeira narrativa desse trecho que lemos é Paulo dizendo para Barnabé: vamos voltar, vamos visitar as cidades que nós estivemos naquela época. Foi lá que Paulo foi apedrejado, né? Aliás, Listra, Icônio. Vamos voltar para a Ásia. Não é a Ásia de hoje, tá? Aquela Ásia lá daquela época, hoje é a Turquia. Vamos voltar para lá? Vamos. Só que o Barnabé veio com João Marcos. João Marcos, lá em Atos capítulo 13, verso 13, ele se desligou da viagem. Diz assim o texto, né? Em Atos 13, 13. Só porque eu falei, meu aplicativo não quer abrir, irmão. 13, 13, está aqui. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. É o João Marcos. Ele não continuou na viagem. Lembra que a primeira viagem teve perigos na ida, era um caminho tortuoso e perigoso. E Paulo e Barnabé, depois de terem saído de Chipre, passaram por aquela região. O João Marcos voltou para casa. E agora, na segunda viagem, o Barnabé traz o Marcos de volta. E o Paulo diz: não vai não. Deixou a gente na mão na primeira, vai deixar na segunda. E ele e Barnabé tiveram uma desavença enorme, diz o texto. Brigaram por causa disso, a ponto de ir cada um para um lado. Foi irreconciliável. E olha que interessante, quando Paulo se converteu, nós já falamos disso aqui, e todo mundo tinha dúvida: esse cara aí mata cristãos. Quem foi a pessoa que disse: galera, não pensem assim, eu sei que o Paulo cometeu muitos erros na vida dele, mas agora ele está com Jesus, ele é nosso irmão. Quem fez isso? Barnabé. E agora, Barnabé chega para Paulo, com o Marcos, e diz: Paulo, o Marcos errou muito, mas ele se arrependeu. Barnabé fez a mesma coisa, mas o Paulo não quis saber não. E a história diz que Barnabé pegou o seu primo, está lá em Colossenses, fala que Barnabé era primo de Marcos, e foi para Chipre, que era a sua terra natal. E Paulo conversou com Silas, que tinha vindo de Jerusalém para trazer a carta, e foi embora para a região que ele queria visitar. Essa é a primeira parte da história que lemos. A segunda é que quando chegam na cidade de Derbe e Listra foi onde ele foi apedrejado. Ele chega lá alguns anos depois, de 4 a 8 anos depois, a gente não sabe exatamente quantos anos, mas pode ter sido até 8 anos depois. Paulo, quando chega lá, tem uma igreja desenvolvida, tem fruto da primeira viagem, inclusive um jovem chamado Timóteo, para quem depois Paulo escreve 2 cartas, a primeira e a segunda.
Veja que você está afiado. Ele escreve 2 cartas para Timóteo mais à frente. E ele fala, pô, quero levar você na minha viagem. Só que o Timóteo era filho de uma judia com um homem grego. Paulo tinha na mão a carta dizendo que gentios convertidos não precisavam ser circuncidados e que, aliás, não precisava circuncisão na fé cristã. Olha que interessante. Mas ele pensou, nós vamos passar por uma região, só tem judeus, tem muitos judeus. Eu dizer para um cristão que ele não precisa circuncidar, ele vai entender, o judeu talvez não. E pode ser que eles não ouçam a nossa pregação por conta disso. O filho de uma judia com um gentio era até tratado como um bastardo. Mas a mãe judia é que determinava a nacionalidade, porque não havia teste de DNA. Não dava para saber se ele era filho de um judeu, homem ou não, mas da mãe dava para saber. Por isso Paulo disse, vamos circuncidar você. Porque esses caras vão dizer assim, tá vendo como é que começou esse cristianismo? Um que abandonou, tipo Paulo, outro um filho bastardo que não é circuncidado, é isso que é a fé de vocês? E então Paulo diz a Barnabé, nós vamos circuncidar você. E o texto é interessante porque Paulo circuncida a Timóteo e vai para as igrejas, aquela região onde ele está, mostrando a carta. Interessante essa narrativa de Lucas. E a terceira parte da história que nós lemos hoje é quando Paulo com Timóteo, com Silas e com Lucas, que já está na história, querem ir para a Ásia. E o texto diz que o Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia. Rapaz, o Espírito Santo pode impedir alguém de ir pregar a palavra? Bom, pode, está na palavra. Se está escrito no Evangelho, pode. É que eu sempre achei que quando tivesse uma resistência era coisa do diabo. Não, a coisa pode dar errado porque você errou, porque você escolheu errado. Porque Deus não quer e Ele também impede. E pode ser também que seja obra do pulguento. Mas, cuidado quando você tem uma resistência, já sai logo expulsando demônios. Pode ser que seja o próprio Deus te dizendo, vai devagar, eu não quero que você vá para lá não. E depois ele contorna a cidade de Mísia, aliás vamos colocar o mapa, né? É onde nós estávamos a semana passada, na região da primeira viagem. Vamos lá, olha que interessante. Eles saem de Antioquia, ali embaixo, ao sul, e eles sobem a região da Síria e da Cilícia, foi por onde eles passaram, está no texto. Aí vão mais ao norte, passam por Derbe e Listra, a cidade onde ele foi apedrejado, conhecem a Timóteo, Timóteo é circuncidado e eles sobem ao sul. Passam pela região entre a Frígia e a Galácia. E Paulo pensa assim, vamos para a Ásia, que é a região mais a oeste. Mas aí Deus diz não. O Espírito Santo diz para cá, não. Ele pensa, bom, se não é para ir para cá, a gente não tem detalhes, tá, de como é que Deus falou, como é que Deus revelou, como é que ele resistiu. O que a gente sabe é que Lucas disse que o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para a Ásia. Vão para Bitínia, e aí Jesus os impediu de ir para Bitínia. Então eles seguem caminho até a cidade de Troade. E lá em Troade, Paulo tem uma visão de um varão, um homem galileu, dizendo, passa para cá. Vem aqui na Macedônia e nos ajuda. E eles entenderam que deveriam ir para a Macedônia. Essa era a região que Deus queria que eles fossem. Obrigado, pessoal, pelo mapa. Ou seja, Paulo foi impedido por Deus de ir para o lugar que ele queria ir, para pregar o Evangelho. 3 narrativas interessantes de Lucas. O que isso tem para nos ensinar? Ou que tipo de lição, talvez, para Teófilo, além de nós, poderia ser tirada dessa jornada rápida, do início da segunda viagem de Paulo? Nós estamos diante de uma história que chegou até a gente, irmãos. Esse evangelho foi pelo Mediterrâneo, alcançou a Europa. Esse evangelho desce e vai para o Oriente. Os imigrantes, aliás, vai para o Egito, vai para a África.
Aqueles que vieram para o nosso território brasileiro trouxeram esse evangelho que nos alcançou, que foi levado por gente como eu e você, gente que acerta, gente que erra, gente que ouve a Deus, gente que é destemida, gente que está tomando vara no lombo e apanhando e continua pregando. Do Paulo que foi apedrejado fora da cidade de Listra e volta para dentro da cidade. E depois vai para casa e depois de alguns anos vai para lá de novo. Esse é o evangelho que nos alcançou. Esse é o evangelho que nos impulsiona. Feito por gente como eu e você. E eu acho que essas 3 histórias ensinam muito sobre como deve ser a nossa jornada. A primeira parte, olha que interessante. Lucas conta que Paulo e Barnabé se encontram e Barnabé traz Marcos. E os dois têm uma desavença porque Paulo não quer nem ver Marcos pintado de ouro. Esse cara não vai mais com a gente, ele deu para trás, ele teve medo. Abandonou antes, vai abandonar de novo. E talvez o Barnabé tenha dito, não, Paulo, ele se arrependeu, ele é jovem, ele precisa de uma segunda chance. E Paulo deve ter dito, dá a segunda chance com outra pessoa, comigo não. E aí Barnabé deve ter ficado bravo e os dois brigaram de um jeito que foi cada um para um lado. Há quem defenda Paulo dizendo, Paulo está certo, Zé, Paulo está certo. As viagens não eram brincadeira, tinham perigos mesmo. E uma coisa dessa não é para marinheiro de primeira viagem. Isso é para gente que tem casca grossa. Porque vai vir mais perseguição, não é só aquela. Terão mais riscos, mais ameaças. Não dá para ficar dependendo de um cara que depois pode dar para trás de novo. Não, não dá. Paulo estava certo. Há quem diga que Paulo estava errado. Não, Paulo estava errado, Zé. Ele foi um cara que teve uma segunda chance e quem o ajudou foi Barnabé. E agora Barnabé está fazendo a mesma coisa com Marcos e Paulo não está dando o braço a torcer. Ele foi muito turrão. Barnabé estava certo em trazê-lo. Alguns dizem Barnabé estava errado e Paulo certo, outros dizem Barnabé estava certo e Paulo errado. E você pergunta, mas e aí Zé, quem estava certo? Eu digo para você, Jesus estava certo. Jesus estava certo. O interessante é que essa primeira narrativa dessa história não é igual à terceira. Porque na terceira, quando Paulo e Silas iam para a Ásia, Deus falou, não. Iam para Bitínia, não, aqui não. Deus interferiu na rota errada. Mas aqui, Deus não interferiu. Tem coisa que Deus não interfere. Tem a ver com o nosso caráter transformado. Tem a ver com quem nós somos. Talvez Ele esteja requerendo de nós em qual pé de transformação nós estamos. Ele deixou para eles decidirem. Não é interessante? E diante do mundo que a gente vive hoje, onde os ensinos e pregações é sempre 5 passos para aquilo, 10 passos para aquilo outro, faça assim e Deus vai te dar assado, eu tenho a fórmula para você conquistar tal coisa ou tal coisa, e todo mundo fica, o que eu faço? Eu faço certo, e se eu fizer errado? E a Bíblia está dizendo, fizeram certo ou errado, a gente não sabe. Eu sei de uma coisa, certo é Jesus. Deus não interferiu, eles brigaram. O texto de Colossenses e depois de Filemão, lá na frente, mostra Paulo e Marcos juntos. Eu não vou ler agora que não vai dar tempo. Um dia Paulo se reconciliou com Marcos. Barnabé a gente não vê mais na história, ele para. Mas Marcos a gente volta a ver. Pode ser que Marcos tenha chegado e dito, pô Paulo, eu pisei na bola legal, desculpa aí. Pode ser que Paulo tenha dito, pô Marcos, desculpa aí, foi difícil mesmo. Gente que nem a gente. Gente como eu e você. Quem está certo e quem está errado? Jesus está certo, isso eu tenho certeza. Mas o interessante é que Deus não interferiu. Na segunda narrativa, Paulo chega em Derbe e encontra Timóteo, filho de mãe judia e pai grego. E pensa, poxa, Timóteo, a gente vai passar em lugares que tem judeu. Não precisaria circuncidar, não precisaria mesmo. Estou com a carta na mão.
mas para evitar falatório, para cair em descrédito tanto a nossa pregação quanto a sua posição, acho que seria legal você se circuncidar. E o Timóteo disse, ok. E era dolorosa a circuncisão, dolorosa para quem é adulto, sem anestesia. Mas ele fez a circuncisão de Timóteo. E o interessante é que também tem gente que diz, pô, Paulo fez certo, Paulo estava certo, porque é uma maneira dele dizer aquilo que ele falou lá em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios, eu não vou ler também que não vai dar tempo, em 1 Coríntios no capítulo, onde está? Eu só vou citar para depois você ler, tá? 1 Coríntios capítulo, acredite, irmãos, está em 1 Coríntios. Eu anotei, é capítulo 9. Mas Paulo diz assim, eu fiz-me grego para com os gregos para ganhar o grego, eu me fiz judeu com os judeus para ganhar os judeus. Alguns dizem, Paulo estava certo, é isso mesmo. Acho que ele foi um cara com um jogo de cintura. O Timóteo também concordou, não precisava, mas eu acho que ele fez o certo. Mas tem quem acha o contrário. Não, Paulo tinha que ter metido o pé, estou com a carta na mão. Mas os judeus não creem em apóstolo, o problema é deles, pega eu, não vou circuncidar ninguém. Timóteo, fica tranquilo. Amanhã tem futebol, você está escalado, vai jogar. Paulo, não precisava ter feito isso, dar o braço a torcer. Acho que ele tinha que ter batido de frente. Então o que está certo, Zé? Foi certo ele ter circuncidado ou era certo não ter circuncidado? Quem está certo? Jesus está certo. Eu só sei que Deus não interferiu. Não teve nenhuma visão, nenhum anjo, nenhum sonho dizendo, Paulo, circuncida o rapaz porque é isso que eu quero. E o Timóteo, ou Paulo, não precisa, não é a minha vontade. E o Timóteo, obrigado, Senhor. Ou Paulo, ouça Barnabé e abraça Marcos. Ou Paulo, dá um bico em Marcos, que esse moleque já me encheu. Não, Deus não interferiu. Tem coisa que Deus não interfere. Tem a ver com a nossa maneira de ser. Tem a ver com nosso grau de transformação. Aqui, o que está em jogo não é um caminho, mas uma vida de transformação, novo nascimento. Timóteo tinha a sua caminhada, Marcos tinha outra, Paulo tinha outra, Barnabé tinha outra. Conhecimento, maturidade na fé. A gente vai acertar e a gente vai errar. É isso que o texto está nos mostrando, sem Deus interferir. No que diz respeito ao caminho, no terceiro trecho, Lucas mostra Deus interferindo. Paulo quer ir para a Ásia e Deus fala, agora não. Agora não é a sua escolha. Agora não é o seu caráter nem a sua transformação. Agora é o meu plano. Não, você não vai para a Ásia. Não sabemos como foi, mas Deus resistiu a Paulo. A ponto dele e Lucas, que escreveu, entenderem que foi o Espírito Santo que não nos deixou. Não tem ninguém, não tem resistência, não tem batalha espiritual e não tem demônio, é Deus mesmo. Vamos para Bitínia. E Jesus diz, não, aqui não. Não é para ir para Bitínia. E Paulo vai para Troade, e de noite tem uma visão de um homem macedônio dizendo, vem para Macedônia e nos ajuda. E de manhã ele diz, Silas, Timóteo, Lucas, tive uma visão de um homem macedônio dizendo, vem para cá. O que vocês acham? Vamos orar, acho que é Deus dizendo que é para lá que a gente tem que ir. Ele está nos dando uma direção. Aqui não teve Paulo turrão, nem Paulo negociando. Não teve complacência e nem severidade. Não teve escolha, teve apenas obediência. Deus quer que a gente vá para Macedônia. Sabe como é que a nossa vida caminha
no Senhor e na fé? Desse jeito aqui. O evangelho que chegou até nós foi trazido por gente igual a gente. Gente que acerta e gente que erra. Mas como é que pode, Zé? A gente não sabe quem estava certo. No caso de Barnabé e Paulo, pouco importa quem estava certo. A gente não sabe se estava certo ele ter circuncidado ou não ter circuncidado. A gente não sabe mesmo se estava certo, quem estava errado. Isso não atrapalha a obra de Deus? Claro que não. Mas quando a gente acerta e quando a gente erra, a gente acerta e erra. A obra de Deus não depende de quem acerta e de quem erra. Como não? Não, ela depende de Deus. O problema não é se Paulo, Barnabé, Marcos, Timóteo, quem estava certo e quem estava errado. Porque na verdade todos nós acertamos e erramos. E vou te dizer, você já errou, provavelmente esteja errando e ainda vai errar mais na sua vida. E acredito que você já tenha acertado e em muitas coisas esteja acertando na sua vida hoje, vai acertar muitas outras na frente. Mas uma coisa eu e você temos por certo, nós somos humanos, com diferentes graus de maturidade na fé, de experiência com Deus, de conhecimento da palavra, o que faz cada um de nós acertar e errar. Mas isso não impede a obra de Deus de crescer? Não, não impede. Pedro negou 3 vezes a Jesus, Filipe pediu para ver o Pai, mostra-nos o Pai, isso nos bastará. Foi Tiago e João que falaram, podemos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. Ou Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, vamos ficar por aqui, Jesus, a gente não desce mais. Vocês estão loucos. O problema não é quando a gente acerta e quando a gente erra. Veja, eu não estou dizendo que você vai sair agora, então eu vou sair chutando pau da barraca, caindo na gandaia e cometendo todo o pecado que eu quiser. Bom, você pode fazer isso, claro que pode. Mas o problema não é o que você faz, mas é quem você é. E eu tenho absoluta certeza, isso eu tenho certeza, de que tanto Marcos, quanto Paulo, quanto Barnabé, no meio dessa celeuma toda, todos eles amavam a Deus. E queriam seguir adiante pela obra de Deus. Marcos queria se redimir de ter fugido da primeira viagem, ele queria ir na segunda. Barnabé o ciceroneou e foi o cara que foi misericordioso, homem da consolação, esse era o nome dele, Barnabé. Conciliador, e ele achou que aquilo ia ser muito bom para a segunda viagem. E o Paulo, quando disse não, ele não vai porque vai atrapalhar, ele estava pensando na segunda viagem. É perigosa, ele vai acabar largando a gente, é melhor pegar alguém que não volte para trás, porque a obra é muito importante. Todos eles tinham no coração a vontade de fazer o melhor, isso eu tenho certeza. Porque o problema não é se a gente acerta ou se a gente erra, o problema é se a gente quer acertar. Desculpa se eu estou falando de maneira muito chula, mas eu queria ensinar para você a melhor maneira de se cometer um pecado. Pega a sua caneta, o seu caderninho. O apóstolo Zé Bruno vai ensinar a pecar. Como é que eu posso pecar assim? Me ensina uma fórmula para poder dar vazão ao meu pecado. É quando você quer tanto agradar a Deus, e você quer tanto fazer o que é correto, e você tem tanta vontade de progredir naquilo que Deus colocou no seu coração, que às vezes você mete os pés pelas mãos, e acaba brigando com Paulo, brigando com Marcos, brigando com Barnabé, brigando um com o outro, mas todos eles queriam fazer pelo Senhor. O melhor jeito de você pecar é quando você não quer pecar. É quando não está no seu coração, você não ama a discórdia. Você não quer entrar em contenda, você só quer defender a obra, as coisas do Senhor, você quer acertar na sua vida e você acaba errando. O melhor jeito de errar é quando você não quer e faz sem querer. Porque isso demonstra que isso fala muito mais a respeito do seu coração do que da sua atitude. Agora, se você é uma pessoa da violência, da guerra, da briga, e você quer sair metendo a mão em todo mundo, inclusive no Marcos, inclusive no Barnabé, não importa, até se você não der o tapa. O seu coração está gritando dentro de você. Porque o problema não é tanto o erro ou o pecado que eu cometo, mas é a iniquidade que eu guardo dentro do meu coração. Porque enquanto essa iniquidade não for transformada, você vai continuar cometendo esse mesmo pecado. Por isso Jesus disse,
não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu irmão já pecou. Não é só o ato que você comete, é da onde ele parte. Porque se você não odeia, pode até ser que você dê um tapa sem querer, mas esse erro não representa quem você é. E nós nos preocupamos muito com o que está certo e o que está errado, e muito pouco com quem somos. Se somos de verdade novas criaturas, se somos de verdade filhos de Deus, se somos gente do espírito maleável, com o coração curvado a Ele. Da mesma forma, eu não sei se Paulo acertou ou errou de circuncidar a Timóteo. São diferentes opiniões. Eu às vezes acho que ele fez o certo. Às vezes eu acho que ele fez o errado, eu não tenho uma conclusão. Mas veja, está narrado o erro de Paulo ou o acerto, isso não fez diferença. Porque tanto Paulo como Timóteo amavam a Deus, e o que eles estavam fazendo, na cabeça deles, era o melhor para levar a palavra de Deus. É nesse ponto que eu estaciono o carro aqui. Como é que está o seu coração? Se você só está preocupado em cumprir regras e não tem nenhuma transformação, muito pouco valor elas têm diante de Deus. Isso é uma religião vazia. Agora, se você é uma nova criatura, não importa se você é circuncidado ou não circuncidado, você tem o Espírito de Deus habitando em você. E é óbvio que você nunca vai dizer, então eu vou cair na gandaia, porque se Deus não se preocupa com o que eu faço de certo ou errado. Isso demonstra muito como é o seu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. E eu acho que Paulo, no meio dessas duas histórias, apresentou diante de todos e diante de Deus aquilo que ele entendia ser o melhor. Dá para perceber que o coração dele, de verdade, ouvia a Deus, porque quando quis ir para a Ásia, Deus falou não, ele não foi. Quis ir para a Bitínia, Deus falou não, você não vai, ele não foi. E quando na visão um varão macedônio disse, vem para a Macedônia, ele foi. Um coração pronto para ouvir a Deus, pode errar, pode errar. Porque a gente erra, nós somos humanos. Mas um coração pronto, está sempre disposto a ouvir. Talvez você esteja exigindo demais do seu filho e da sua filha. Você está sendo muito severo. Você quer que eles acertem tudo. Eles não vão acertar tudo. Como você não acertou tudo na vida. Você vai errar, eu vou errar, e eles vão errar. Nem Deus ficou pesando em cima de Paulo, Silas, Marcos ou Barnabé, para tem que fazer o que é certo. Eu quero que vocês sejam transformados dia a dia. O que é certo é só uma consequência da transformação. Talvez você pegue muito no pé do seu marido, da sua esposa. Você quer que ela faça tudo perfeito? Ela não é perfeita, é uma crueldade você querer que a sua mulher seja perfeita. Mas você também não é perfeito. Tem um cara que eu vejo de vez em quando as piadas dele, por isso que a gente paga internet, né? Para ver piada na internet. Né? E ele fala assim, você comprou o lanche no McDonald's e viu que o Big Mac não é igual da foto. Mas você também não é. Seu perfil também tem uma foto que não é igual a você, né? Então você reclama. Você reclama do seu marido, da sua esposa, mas você também não é perfeito. É, porque se fizer errado, Deus não quer que faz errado, né? Não, Deus não quer que seu coração seja iníquo. Fazer certo e errado faz parte da nossa vida. Mas um coração puro sempre vai ter campo de arrependimento. E sempre vai ter ponto de recomeço. Mas um coração iníquo, mesmo que faça certo, aquilo é mal. Talvez você esteja exigindo muito do seu pai e da sua mãe. Porque ele é chato, porque ele te apurrinha. Ele está querendo fazer o melhor para você. Você acha que ele é imperfeito? Ele é mesmo. Assim como você também é. Nós estamos aqui diante de uma narrativa de Lucas para Teófilo, demonstrando a naturalidade da vida. Nossos irmãos aqui, todos são imperfeitos, começando por mim. Aliás, vale a pena, sempre que tem um espaçozinho, eu dou uma catucada.
Tem gente que briga com o nosso pessoal da recepção das crianças, porque eles têm um horário para chegar, para fazer a credencial das crianças, para começar o louvor, tem o lanche, tem as histórias. E tem pai que chega aqui faltando 15 minutos para acabar o culto e quer brigar com os irmãos, porque a criança não vai ser recebida lá em cima. Pasmem, mas acontece. Está todo mundo aqui para servir, ou com os irmãos de estacionamento, ou na recepção, ou na secretaria. Ninguém aqui é perfeito, inclusive você também não é perfeito. Essa é uma comunidade de imperfeitos. Mas como é que a obra de Deus vai avançar com gente imperfeita? Não me pergunte, irmão, ela chegou até nós aqui e só teve nesse mundo gente imperfeita. Perfeito só teve Cristo, só Ele está certo. Acho que o problema não é descobrir quem está certo e quem está errado, mas é descobrir onde é que está o nosso coração, pronto para ouvir a Deus, pronto para caminhar com quem é mais novato, neófito, ou tolerante para aquele que é mais inexperiente. A verdade é que Paulo fez o que ele fez. E eu não sei se você já passou pelo que eu passei, de olhar para trás na vida e colocar o famoso se. E se eu tivesse, não, se eu não tivesse, hoje eu estaria melhor. Você não sabe. Não existe se, não existe, o se não existe. Só tem na sua cabeça, ele não existe, ele não aconteceu. É uma crueldade você hoje, depois de saber de toda a história da sua vida, julgar a você mesmo lá atrás, quando não sabia de nada, e ficar se culpando e se martirizando. Por favor, você está louco? Você vai acertar e você vai errar.